despertar, luz que nunca vai cessar, sempre juntos a sonhar. Amigo, amiga, irmãos e irmãs na fé, no ar pela radiomarte.zdx.com.br, ao vivo, nesta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Programa Eterno Despertar. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve nas outras plataformas, no Castbox, no Spotify ou nas reprises, nas diversas rádios que transmitem o nosso programa Eterno Despertar. Irmãos e irmãs na fé, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro Eterno Despertar de 2026. A sua reflexão diária. Não importa o horário que você está ouvindo, se está nos ouvindo ao vivo agora pela Rádio Marte, pela nossa live no Facebook ou nas reprises. Seja qual for o momento que esse áudio chegou até você. Ou você pode estar ouvindo também através do YouTube, que nós vamos postar no YouTube. Seja qual for o momento que esse áudio ou esse vídeo chegue até você, é o momento que você precisa ouvir. São as palavras que nós precisamos ouvir e pôr em prática, porque são palavras de vida, palavras de edificação, baseados na doutrina espírita, porém com abertura a diversas manifestações de fé do povo de Deus. A partir do momento que cremos num Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom, a partir do momento que nós temos essa crença, nós respeitamos a fé, a maneira de acreditar de cada um, de cada uma, de cada religião, de cada instituição, de cada crença, de cada filosofia. Hoje eu trago um trecho, além da minha gatinha brincando com os papéis aqui, que você vai ouvir o ruído aí, eu trago um trecho do livro O Poder da Oração, de Joseph Murphy, da década de 90. É o capítulo 21, na página 122. O céu significa percepção. A terra significa manifestação. O seu novo céu é o seu novo ponto de vista, a sua nova dimensão de consciência. Quando você começa a ver espiritualmente, compreende que no absoluto está toda a felicidade, harmonia, amor ilimitado, perfeição infinita, sabedoria infinita, paz absoluta. Quando você começa a identificar-se com essas verdades, o mar ou ondas de medo, dúvida, preocupação e ansiedade desaparecem e a sua mente torna-se serena, repousada, cheia de fé e confiança. Você pode então sossegar a sua mente e ali declarar, perceber intimamente e sentir o rio de paz de Deus
correndo pela sua mente. Você está agora na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, sua mente em paz, caracterizada por estados admiráveis de felicidade, alegria, fé, harmonia, amor e boa vontade. A sua mente está vestida com a beleza radiante de Deus e o seu estado de espírito é exaltado, nobre, sublime. Você é como uma esposa ataviada para o marido, conforme diz o versículo 2 do Apocalipse. A sua mente está vestida com a beleza radiante de Deus, e o seu estado de espírito é exaltado, nobre e sublime. Deus e todas as coisas boas. Você está com a sua veste nupcial porque está sintonizado com o infinito e as verdades eternas de Deus impregnam constantemente a sua mente. Você também compreende a verdade, ou seja, a verdade do versículo 3, que você é o tabernáculo de Deus, pois todo homem abriga Deus. A mente e espírito do homem são a presença de Deus nele. Deus é a vida e Deus é tudo o que existe. E, portanto, a vida de Deus é a vida do homem e da mulher, a vida da humanidade. O Divino Espírito Santo satura e enche todas as partes do seu ser. Cada ser humano é a expressão de Deus, ou a individualização da consciência de Deus, o que é outra maneira de dizer a mesma coisa. Lembre-se que quando compreendemos a verdade sobre Deus, compreendemos que Deus não pode ficar doente, não pode morrer, nem sofrer frustrações, nem sofrer ou ficar triste. Você chega à conclusão de que é tudo ilusão de sofrer, tristeza, suspiros e dor. Como Deus poderia sofrer? Como Deus poderia morrer? Como Deus poderia viajar? Comece agora a declarar que o que é verdade para Deus é verdade para você, e Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos, e não existirá mais em você tristeza, dor, doença, suspiros ou lágrimas. Você verá que está repleto de Deus e preso de um frenesi divino. Você recebeu o antídoto espiritual que enxuga todas as lágrimas de seus olhos e não haverá mais choro. Pois bem, meu irmão, minha irmã, irmãos e irmãs na fé, meu amigo, minha amiga, nesta manhã de segunda-feira, a mensagem principal é: Deus é conosco. É muito mais do que estar conosco, é ser conosco. Deus é conosco. Somos parte da criação. E como tal, somos abençoados. Não existe queridinhos de Deus, não existe preferidos de Deus. Tá certo que algumas crenças, algumas religiões pregam e a gente respeita isso, mas não é aquilo que nós acreditamos. Algumas religiões pregam que existem um número X de escolhidos, que são eles que vão viver no paraíso e o restante vai sofrer eternamente. Nós cremos diferente, nós cremos que não é bem assim. O Espiritismo nos diz que vamos evoluindo através das diversas existências nesta Terra. E como está lá na Bíblia, em João 10,16,
existem outras moradas, outras ovelhas em outros lugares. Acreditamos que seja outros mundos, outros planetas, outras galáxias, talvez. Deus não criaria esse universo imenso que já se sabe que não é mais universo, é multiverso. A ciência já comprovou. Deus não criaria o multiverso para pôr vida só nesse planetinha aqui. E para percebermos que existe vida em todos os lugares do universo, existe sim. Mas para percebermos isso, precisamos sair um pouco da nossa caixinha. Porque a gente pensa, a gente raciocina nesta vida biológica, essa vida carnal. E esquecemos da verdadeira vida, a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é o mundo mais sutil. Esse tipo de vida existe em todos os planetas. E existem planetas mais evoluídos que o nosso e menos evoluídos também. Em qualquer lugar que nos encontrarmos na nossa evolução espiritual, sempre vai ter alguém abaixo do nosso nível e alguém acima. Sempre teremos alguém menos evoluído e alguém mais evoluído. E isso não nos torna melhores ou piores do que ninguém. É o processo. E por isso, quando o nosso texto de hoje, de Joseph Murphy, que ele analisa o livro do Apocalipse um pouco mais cientificamente, filosoficamente. Então ele diz que se somos parte de Deus, Deus não é sofrimento, Deus não pode sofrer, Deus não pode ser negativo. Mas tem um pequeno detalhe. Dentro das teologias cristãs, inclusive o Espiritismo, que diz que Deus nos criou simples, rasos, para evoluirmos espiritualmente. Mas nos deu o livre-arbítrio. Além do livre-arbítrio e acompanhando o livre-arbítrio, nos deixou a lei de causa e consequência. Temos o livre-arbítrio. Nada é proibido. Isso também é bíblico. Agora não lembro o livro da Bíblia, mas é uma carta de Paulo a alguma comunidade. Não lembro se é Coríntios ou... não lembro. Que diz assim: tudo é permitido, porém nem tudo convém. Então, o Espiritismo não proíbe nada. Mas nós cremos no livre-arbítrio, na lei do retorno, na lei da causa e consequência. O que você faz hoje vai gerar uma consequência, um karma, ou um prêmio, entre aspas, vamos dizer assim, conforme a sua atitude. E o que nós estamos vivendo hoje é resultado daquilo que plantamos no passado, nesta ou em outra existência, de acordo com as doutrinas espiritualistas que acreditam na reencarnação. E mesmo as doutrinas que não acreditam na reencarnação, mas são cristãs e acreditam na existência do céu, da vida eterna, mesmo essas doutrinas também trazem este ponto da lei de causa e efeito, porque nós seremos julgados por aquilo que fizemos. Todos temos direito de nos redimir. Todos temos direito de nos defender. Todos temos direito de buscar o perdão, de pedir perdão. E todos temos o dever de perdoar, de relevar. Afinal, estamos todos em evolução e somos todos filhos de Deus. Do ladrão ao santo, todos somos filhos de Deus e Deus ama todos igualmente.
ama tanto que nos deu o livre-arbítrio. Então não existe preferidos de Deus, não existe queridinhos de Deus, existe preferidos de nós mesmos. Se nós optarmos por sermos os preferidos nossos, nós vamos agir no bem, pela lei de causa e efeito. Somos a nossa prioridade no quesito espiritual. E parece um paradoxo, mas na espiritualidade, dividir é multiplicar. Vai contra a matemática, né? Os professores de matemática que me perdoem, mas na espiritualidade, dividir é igual a multiplicar. Porque sempre que você partilha, você está multiplicando. Esse é o verdadeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Cada um doa aquilo que tem e coloca na mesa em comum. E todos dividem tudo que tem em comum. E sempre sobra quando assim faz. Meu amigo, minha amiga, irmãos e irmãs na fé, nós acabamos de terminar aí as festas de fim de ano. Algumas famílias grandes usam o seguinte sistema: cada um leva um prato. Fulano leva o prato salgado, Bertano leva a sobremesa, os tios do churrasco lá se encarregam de assar o churrasco, e daí fica aquela rodinha em volta do churrasco e conta causo, e as mulheres, as moças vão pra cozinha fazer maionese. Normalmente é assim, né? Se a tua família é diferente, tudo bem, né? Livre-arbítrio. Mas, assim, é uma lógica pra gente falar sobre a partilha. Então, cada um doou-se um pouco, cada um fez um pouco do trabalho, e essa partilha multiplicou. Porque eu duvido que quando se faz um sistema assim de partilha, que falte para alguém. Não falta. Não, jamais vai faltar. Até porque as pessoas sabem o quanto tem na mesa para repartir, e todos vão se saciar de tal forma que vai sobrar. Essa é a realidade da partilha. A realidade da partilha, que se transforma em multiplicação pelo milagre da caridade. Isso é uma forma de caridade. Pode ter certeza, a partilha é uma forma de caridade. E Deus nos convida nessa manhã a partilhar aquilo que somos, aquilo que temos. Estamos em janeiro. Você que nos ouve ao vivo agora é 5 de janeiro de 2026, 6h23 da manhã. Estamos em janeiro e raciocine comigo. Dezembro. Existem várias campanhas de arrecadação de alimentos, brinquedos, donativos para famílias carentes, para o Natal das famílias carentes. Muitas e muitas campanhas, e eu não estou criticando essas campanhas, é uma maravilha, é muito bom fazê-las, é muito bom repartir, é muito bom poder ajudar as pessoas. Mas acabou o Natal. Começou janeiro. E essas famílias que foram ajudadas no Natal, essas famílias que foram lembradas no Natal, caem novamente no esquecimento durante o resto do ano. E só serão lembradas novamente no próximo Natal. Onde está o Papai Noel agora, em janeiro? Onde estão os esquecidos? Voltaram a ser esquecidos. Aí você pode me dizer, não, mas a gente não deve dar o peixe, temos que ensinar a pescar.
a pessoa tem que se dedicar. Tudo bem, mas então não é válido nem a campanha de dezembro. Porque se for seguir esta lógica, não precisa ajudar ninguém em dezembro no Natal, porque eles têm que aprender a pescar. Ou será que ajudamos em dezembro porque dá mais ibope? Porque aparece mais? Final de dezembro, perto do Natal, nos bairros da cidade, passa cada 5 minutos uma caminhonete, um caminhão, um carro com um Papai Noel jogando balas para as crianças. E as crianças correm no meio da rua juntando balas, sem se atentar para os perigos de estar correndo no meio da rua num trânsito de carro que vai e carro que vem. E em janeiro nem isso temos. Vamos agir diferente durante este ano? Estou falando para aqueles que têm a prática da partilha no Natal. Que tal partilhar o ano todo? Adotar uma família e ensinar a pescar, como se dizem por aí, que não devemos dar o peixe, devemos ensinar a pescar. Então ensine, adote uma família e ensine a pescar. Comece, claro, ajudando nas necessidades básicas primeiro. E aí, o seu pai da família e a mãe não tem emprego, ajude a buscar emprego. Às vezes a pessoa não sabe nem como procurar. Não sabe que existem instituições que ajudam. A Caritas, o Cine, é Cine, o Fucati, é Cine, que ajuda, faz um cadastro de desempregados lá para procurar emprego. Cursos gratuitos oferecidos pelo poder público. Às vezes a pessoa não tem essa informação, ela não sabe como procurar, ela não sabe onde procurar, ela não sabe a quem recorrer. Mas você sabe, porque você já sabe pescar. Então, vamos partilhar o nosso conhecimento e ensinar outras pessoas a pescar também. Ou, tudo bem, livre-arbítrio, se você não quiser fazer estas atitudes durante o ano, tudo bem. Mas pense que quando você escolhe fazer isso só numa determinada época do ano, esta caridade torna-se exibicionismo. E bem sabemos que Jesus pensa dos exibicionistas. E tem muito por aí. Não vamos julgar, Deus julgue, mas tem. Porque nós também não somos perfeitos. Talvez eu esteja aconselhando errado também. Se você acha que o meu conselho não será útil, tudo bem, desconsidere. Mas a verdade é que todas aquelas campanhas de caridade do Natal morrem em janeiro. Janeiro, os esquecidos, os marginalizados da sociedade voltam ao esquecimento, simplesmente porque não é Natal. Então eles não precisam. Então, fora da época de Natal, não existe fome, é isso? Não existe necessidades básicas? Vamos raciocinar sobre isso nesta manhã, desta primeira segunda-feira de 2026. Ore comigo agora. Senhor Deus glorioso, Pai, Paizinho querido, soberanamente justo e bom, nós te pedimos nesta manhã, ou nesta tarde, nesta noite, você que vai ouvir as reprises, que tenhamos o discernimento para sabermos
o momento certo de partilhar nossos bens, nosso conhecimento. Que possamos fazer o bem sem olhar a quem. E que possamos manter esta rotina o ano todo, não só no Natal. Claro, algo que esteja ao nosso alcance, mas que possamos fazer de forma generosa, de coração puro e aberto, com amor. Aquele amor que o Senhor Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. No perdão, perdoando seus algozes, na partilhando o pão e os peixes, na generosidade, atendendo o pedido de sua mãe nas bodas de Canaã, transformando a água em vinho. Que possamos seguir esse Jesus o ano todo. Não precisamos nos tornar santos de uma hora para outra, mas que sempre que alguém nos estender a mão, a gente possa fazer algo por essa pessoa. Mesmo que não seja tudo aquilo que ela queira, mas aquilo que esteja ao nosso alcance, pode ter certeza que vai ser muito para quem precisa. Então nós vos pedimos, Senhor, o discernimento, para que possamos partilhar com alegria e amor o que temos e o que somos. Amém, amém, amém. Gratidão, gratidão, gratidão.